Olá, sejam muito bem-vindos da hora dessa terça-feira. Hoje falaremos de saúde, política, educação e muito mais. Agora, no Da Hora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. O programa da hora dessa terça-feira está no ar. Sejam todos muito bem-vindos e hoje, com a presença de toda terça, dividindo aqui a bancada com a gente, está Fábio Tarja. Tudo bom, Fábio? Olá, Gabriel. Estamos aqui mais uma vez para debater questões importantes para a sociedade. Juntamente também Gabriel Viana. Tudo bem, Gabriel? E aí, Gabriel, Fábio, tudo bem? Como é que foi de final de semana? Hoje tem muito assunto para quem está em casa acompanhar. E a gente começa falando de quê, Gabriel? A gente vai começar falando do evento que aconteceu no Centro de Eventos do Ceará no último final de semana. O evento contou do dia 3 ao dia 6 com a presença do coach Paulo Vieira. Do dia 3 a 6 de agosto, o Centro de Eventos do Ceará recebeu o maior evento de inteligência emocional do país. O evento é uma imersão do comportamento humano, com atividades e dinâmicas sobre a psicologia do coach Paulo Vieira. Fizeram presente cerca de 15 mil pessoas durante os 4 dias de evento. Paulo Vieira falou um pouco sobre o método CIS e como a inteligência emocional é aplicada. Quando a gente fala de inteligência emocional, eu diria assim, tire tudo de uma pessoa, todos os recursos, mas tem inteligência emocional que ele vai prosperar sempre. Vindo partindo do nada. Agora, todos os recursos, dinheiro, ferramentas, cognição, conhecimento, mas tire a inteligência emocional. E essa pessoa não vai conseguir fazer uso de nenhum desses recursos. Então, a ferramenta do mundo, preconizada no Vale do Silício, na China, na Índia, os maiores centros de startups ou empresários do mundo, é inteligência emocional. O método 6 é uma imersão de fortíssimo impacto emocional. E ela, dentro desse contexto, ela tira de fato o melhor das pessoas. Ela reconstrói a estrutura emocional das pessoas. Ela faz com que pessoas obtenham inteligência emocional e, mais do que isso, reprograma crenças. Reprograma crenças de capacidade. Quem não se sentia capaz, se torna capaz. Pessoas que não se sentiam merecedoras, se sentem merecedoras. E com isso, menos autossabotagem, mais ação massiva, mais objetivos, mais resultados. É isso, né? Esses eventos, eles ganham cada vez mais espaço nas sociedades, essas imersões, nessas capacitações para uma inteligência emocional mais organizada, mais equilibrada, segundo aí os pesquisadores da área. São movimentos que mexem com toda a estrutura mental, psíquica do ser humano, fazendo uma espécie de asepsia em pensamentos que não vão poder ser utilizados no processo de crescimento do ser humano. Paulo Vieira é um dos coaches mais atualizados nesse sentido hoje em dia no Brasil, sendo referência em toda a América Latina com esse método CIS. Nós estivemos lá em loco e pudemos acompanhar aí empresários e candidatos a empresários que ali aproveitaram esse momento para aprender um pouco mais. É isso, e agora a gente vai falar que a Câmara Municipal de Fortaleza, por meio da Escola do Parlamento de Fortaleza, sediará o curso presencial do programa TCE Duque Municípios, ofertado pelo Instituto Plácido Castelo. O curso integra o Programa de Educação Continuada do TCE Ceará e será realizado no auditório Ademar Arruda no dia 11 de agosto, com carga horária total de 8 horas. As inscrições podem ser realizadas na página da EPFOR. O curso tem como objetivo orientar gestores e servidores públicos acerca de temas relevantes da gestão pública, bem como fornecer ao cidadão instrumentos de transparência e conhecimentos para o controle social. E aí, Fábio? Essas ações do TCE Duque, através do Instituto Plácido Castelo,
serve exatamente para orientar os gestores públicos, os parlamentares e a sociedade de um modo geral, no que se refere a mecanismos de fiscalização e de boa gerência dos recursos públicos, né? Os recursos oriundos dos impostos que todos nós, cidadãos, pagamos e precisam ser muito bem aplicados nos programas sociais, nas políticas públicas dos municípios. Então, a Câmara Municipal de Fortaleza abre ali as suas portas, através da escola legislativa daquele parlamento, para exatamente interagir com a sociedade de Fortaleza, no sentido de se conhecer as metodologias aplicáveis para uma boa fiscalização. O presidente Gardel Rolim está aí de parabéns, foi quem colocou a escola legislativa para realmente operacionalizar capacitações e formar aí cidadãos críticos. Continuando na educação, porque essa é a primeira vez na história que a Universidade do Ceará disponibiliza cursos de bacharelado no interior, incluindo os de medicina. Nesta segunda começou o segundo semestre letivo da universidade, com 320 novos estudantes nesses novos cursos. Para essa expansão, foi realizado o maior concurso público para docentes do ensino superior do Brasil, com 365 vagas para a UES. A importância, né, Fábio, desses cursos de fora também aqui. É a descentralização da educação superior, né? Muitas vezes o aluno do interior precisa vir para a capital, para ali passar no vestibular, aquela coisa toda, e vir residir em Fortaleza, porque os cursos só ficavam localizados aqui, na UES, no campus ali do Itaperi. A ideia da Secretaria de Educação, do governador Eumano de Freitas, é exatamente descentralizar esses cursos, poder oferecer nos campos do interior a mesma metodologia de ensino, os mesmos cursos oferecidos aqui na capital. É uma ação importante porque visa esse crescimento profissional dos residentes nos municípios, das pessoas que residem nas regiões administrativas, ofertando oportunidades que antes só poderiam ser desenvolvidas aqui. Então, é uma política de avanço nessa questão educacional de nível superior e que merece aí o apoio da sociedade, o aplauso da sociedade. E os municípios precisam se envolver também nesse processo de construção, oferecendo, através das suas secretarias de educação locais nos municípios, possibilidade de capacitação daqueles cursos pré-vestibular para que os alunos possam ter capacidade de competir, né, em igual qualidade de ensino e poder aí usufruir dessas vagas no interior tão importante. E a gente sabe que Fortaleza é uma cidade com uma densidade demográfica altíssima, então ajuda também a diminuir esse êxodo do interior, né? Um dos grandes problemas, você tocou bem nesse assunto, um dos grandes problemas é o êxodo, né? As pessoas que saem dos municípios para buscar oportunidades aqui. Se as gestões puderem oferecer oportunidades de estudo e de absorver também essa mão de obra nas regiões administrativas, é muito mais interessante. Então, você constrói o desenvolvimento onde tem que acontecer, nas cidades, nas regiões administrativas. E essa política de descentralização dos serviços públicos e serviços de educação é um passo significativo para uma realidade mais desenvolvida nos municípios em um período médio de tempo. E mudando de assunto, o mês de agosto é voltado para a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Esse movimento é fundamental para fortalecer a luta feminina e unir mais vozes em defesa das mulheres. Ao longo de todo o mês, o governo do estado vai realizar ações e produzir conteúdos sobre o tema para reforçar a importância da causa. Além disso, nesse mês, a Lei Maria da Penha completa 17 anos. O Agosto Lilás é uma das formas de lembrar todas as leis de proteções às mulheres. Em qualquer situação de violência contra a mulher, ligue 180 e denuncie. Em casos de emergência, disque 190. Importante, né? Um mês de conscientização. Era para ser o ano todo, mas, claro, um mês que ajuda a reter a atenção de todos nessa causa que é muito importante. Inclusive, para destacar a importância do Agosto Lilás, a Assembleia Legislativa, através da Procuradoria da Mulher, realizou uma caminhada, saindo ali, no último sábado, realizou uma caminhada, saindo ali da Assembleia Legislativa, indo até a Praça Portugal, né, para exatamente enaltecer esse movimento com relação ao Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha, que, sem sombra de dúvida, é um marco aí no que se refere à proteção da mulher nos mais diversos
ações, nas mais diversas ações de violência contra a mulher, seja física, psicológica, emocional, enfim. Toda e qualquer ação de violência contra a mulher é muito bem combatida através da Lei Maria da Penha, que ganha aí uma proporcionalidade muito grande em todo o país, e é importante que esta mesma lei seja aí reavaliada permanentemente, acrescentando novos mecanismos de proteção, e essa relação com o poder de segurança pública é importante demais, ou seja, os mecanismos de comunicação precisam ser mais explorados, precisam ser mais divulgados para que a mulher possa, assim, aí se sentir abraçada e protegida. É isso, e agora a gente vai falar sobre um novo método, né, que é para fortalecer justamente os micros pequenos empreendedores, né? Deu início na Câmara Municipal de Fortaleza a tramitação do projeto de lei 1190 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que cria o aplicativo Forte Leva, propondo a disponibilização de profissionais do volante e motociclistas, devidamente cadastrados juntos à Etufor, para desenvolver serviços de transporte de pessoa via aplicativo. O Forte Leva estabelecerá a conexão entre os profissionais especializados no transporte de passageiros, através de tecnologias aplicáveis e disponíveis em smartphones, tablets e assemelhados. O aplicativo Forte Leva irá oferecer os serviços especializados com assinatura da gestão pública municipal, com tarifas mais acessíveis para os passageiros e com uma rentabilidade mais atraente para os motoristas e motociclistas. A ideia de promover um aplicativo oficial da Prefeitura de Fortaleza, ela vem para exatamente minimizar as reclamações de ambas as partes, ou seja, tanto do motorista de aplicativo que reclama que as tarifas de retorno, de pagamento pelos serviços estão baixas, e do usuário que também reclama que as corridas estão cada vez mais caras, né? Isso se tratando das empresas que trabalham aí, das multinacionais que trabalham com essa ferramenta de trabalho que é o transporte de pessoal. A iniciativa desse parlamentar, do vereador Marcelo Lemos, ela trata da criação de um mecanismo próprio na Prefeitura de Fortaleza que vai aí gerir essa ação, né, de cadastrar motoristas e motociclistas para prestar serviços de transporte pessoal com um custo mais em conta para o passageiro e com o serviço dele sendo mais valorizado financeiramente, já que o Forte Leva não vai ter nenhuma conotação comercial, né? A única ação de tarifa para o Forte Leva é para a manutenção do funcionamento do aplicativo, que precisa aí ser readaptado, melhorada a qualidade do aplicativo, e para isso precisa de investimentos. Então é uma iniciativa que vem de encontro a minimizar os problemas de ambas as partes, de quem utiliza e de quem presta o serviço. Em São Paulo já existe essa ação, já ocorre aí na capital de São Paulo e com uma receptividade muito grande, dos passageiros e dos motoristas. E a gente espera que essa tramitação aconteça em tempo hábil na Câmara Municipal de Fortaleza e que a gestão abrace essa causa, entendendo que vai aí facilitar a vida de todo mundo. É isso. E a nova base do raio em Forquilha é a 75ª do estado e faz parte da estratégia de descentralizar as unidades do comando para dar mais agilidade no atendimento das ocorrências. No município, devem ficar instalados 23 PMs com 8 motocicletas e uma viatura. Os cidadãos de Forquilha também poderão contar com uma central de vídeo monitoramento, um equipamento que vai dar todo o apoio para as forças de segurança atuantes na área. Serão 15 câmeras espalhadas por todo o município. E aí, Fábio? Gabriel, eu acho que o governador Eumano de Freitas tem assistido o nosso programa às terças, porque nós estamos sempre pautando aqui na bancada de terça-feira, na nossa bancada, a importância de diminuir os espaços, né, do crime, ou seja, onde o crime atua. E só diminui, primeiro, com repressão policial, não adianta. É preciso que as estruturas de segurança pública ocupem os espaços. Nós estamos aqui debatendo isso há muito tempo. E aí, com a criação das bases do raio, uma ação que foi muito bem desenvolvida pelo governo Camilo Santana, e agora com a questão, com a nova ação do governador Eumano de Freitas,
A ideia é essa, é criar condições para que a segurança pública oficial do governo do Estado mantenha a ordem, mantenha aí a fiscalização e o poder de polícia, né, a força da polícia para exatamente garantir a segurança pública do cidadão, garantir a sensação aí de uma polícia mais efetiva, de uma polícia mais eficiente no sentido de combater o crime. Forquilha e região vai aí receber esse equipamento público e, com certeza, os índices de violência tendem a diminuir. Claro, não é de imediato, não é do dia para a noite, mas o trabalho vai existir e, com planejamento permanente, fiscalização intensa, a tendência é que a sensação de segurança reine aí nos municípios. É isso. Agora a gente vai falar de quê, Gabriel? Vamos falar sobre a Enel, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito que irá investigar a Enel saiu do papel e foi instaurada nesta segunda-feira. A informação já tinha sido confirmada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Fernando Santana, que é o autor do requerimento, deve ser oficializado como presidente do colegiado. Evandro destacou a abertura da investigação ainda no retorno dos trabalhos legislativos na semana passada. O objetivo é fazer um trabalho investigativo para dar uma resposta à população. A Enel, todo mundo que paga conta de energia sabe da dificuldade. Todo mundo conhece alguém que já passou por um problema. Que já passou por um problema, Enel, Gabriel, né? e são taxas absurdas. Inclusive, Fábio, desculpa te interromper, é importante, nossa direção lembrou agora, o WhatsApp está aí na tela, 981010984. A gente já recebeu diversos relatos contra a Enel aqui por esse WhatsApp. Se você tem esse e outros relatos, pode mandar para a gente aí no nosso WhatsApp que está na sua tela. Continua, Fábio, desculpa te interromper. Você tem uma ideia? Não, perfeito. Você tem uma ideia, Gabriel? As cobranças elas são uma vez por mês, só que os talões vêm juntos. Como é que pode? Quer dizer que se eu receber um talão com um determinado valor, no outro mês eu vou gastar a mesma coisa se eu viajar, né? Se minha casa ficar fechada, eu vou pagar sem utilizar a energia. Então, esse tipo de aberração vem acontecendo por essa empresa que massacra o consumidor de energia. E essa ação da Assembleia Legislativa em buscar uma fiscalização mais intensa, buscar conhecer esses mecanismos de arrecadação dessa empresa para exatamente minimizar os efeitos negativos na economia popular, né, de quem paga as energias. Só para você ter uma ideia, o índice de gatos de energias, de ligações clandestinas aumentou e aumentou muito depois que a Enel aqui começou a executar, começou a gerir a questão da energia elétrica no estado de Ceará. Por quê? Porque ninguém aguenta mais pagar. Ninguém aguenta mais, são contas absurdas, são valores absurdos que a gente não reconhece como... E na hora de pagar, a facilidade existe. Agora mesmo existe. Colocaram o Pix para o consumidor pagar. Eles facilitam tudo na hora de receber. Agora, na hora de prestar um serviço de qualidade... qualificado, por exemplo, se você tiver um problema de queda de energia na sua rua, a substituição de um poste, de uma lâmpada queimada, é uma lenda, como a gente diz. É difícil. Então, essa ação da Assembleia Legislativa, o presidente Evandro Leitão está de parabéns no sentido de conduzir, aí com o Fernando Santana, com o deputado Fernando Santana, conduzir ações sérias através de uma CPI, no sentido de se conhecer os mecanismos de operação dessa Enel e minimizar aí o nosso bolso. E antes de você continuar, Gabriel, Fábio, aí eu trago uma questão muito maior, que é uma polêmica que acho que até divide bem o país, que é sobre privatizar ou não. Antes a gente tinha a Coelce, que era parte do nosso governo, e depois privatizou e veio a Enel, mostrando que nem sempre você privatizar vai resolver todos os problemas, se não tiver a concorrência, não é isso? Se não tiver a concorrência, se não tiver um ordenamento de gestão, porque não interessa se é empresa pública, se é empresa privada. O que a gente quer, como consumidor, é que o serviço funcione e que a gente pague uma taxa justa, né, em cima daquilo que nós realmente consumimos. Isso é que é importante. Para o cidadão comum, não interessa quem é que vai prestar o serviço, o que interessa é o serviço qualificado. E esse momento é para se discutir realmente a ação dessa empresa no estado do Ceará. É preciso que haja clareza nesse processo de cobrança, é preciso que
que o cidadão comum possa saber exatamente como é que está sendo a condução da gerência da energia que está ali disponível na sua casa. E os serviços sejam prestados com qualidade. Então, vamos aguardar aí, a gente espera, nós como sociedade, esperamos que exista aí avanços nessa CPI e que possa existir clareza nesse processo de gestão e que diminua, sim, as taxas de energia elétrica, que a gente possa ter serviço qualificado. E nós aqui, como o quarto poder, a imprensa, vamos fiscalizar também em loco. É isso, até mesmo porque deixa de ser uma iniciativa privada para ser um monopólio, né? Por conta que só tem a Enel. E como passamos agora há pouco o WhatsApp, a gente vem justamente recebendo muitas denúncias nesses últimos dias, principalmente nesse final de semana, no caso que aconteceu em Maranguape, né? Que foi a explosão da Enel e que vem com bastante recorrência essas quedas de energias pelos bairros de Fortaleza. São inúmeros casos dessas quedas de energia que queimam os aparelhos nas casas das pessoas. E é uma burocracia danada se você for entrar para reaver o valor desse aparelho. Para reaver o valor dos aparelhos, é uma burocracia do tamanho do mundo. Você tem que provar por A mais B que a sua televisão estava dentro da sua casa e ligada. E aí você... Como é que prova? Como é que prova, né? Você vai ter uma câmera em casa para provar? Não tem como. Então, esse tipo de burocracia e esse tipo de desrespeito com o consumidor é que vai ser debatido nessa CPI e, sinceramente, toda a sociedade clama por resultados práticos. De que forma isso vai ali minimizar os prejuízos na casa do cidadão e no bolso, principalmente daqueles que são menos abastados financeiramente. Inclusive, fica aqui o convite para o presidente da CPI, deputado Fernando Santana, para fazer presente, ou aqui no Da Hora, ou no Olhar Municipal, aqui um programa aqui da Grade também, para exatamente discutir a CPI. Direção, 1 minuto para o intervalo, é isso? É isso, então a gente vai chamar o próximo tema, que é falando que o prefeito de Redenção, Davi Benevides, falou sobre a ida da empresa Forbras, empresa que vai gerar 400 empregos diretos ao seu município. Abre aspas. Para nós é algo muito importante. Tenho ao meu lado lideranças representando a FIEC e a Forbras, duas instituições que acreditam nesse trabalho. A Forbras tem mais de 30 anos de existência e depois de muito diálogo nos escolheu para esse investimento. Fecha aspas, celebrou o prefeito. Antes de você continuar, Fábio, agora a gente vai para a nossa pausa. No retorno, a gente continua com os comentários. Fica aí, que o Da Hora dessa terça já está de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa terça. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o município de Redenção, né, Fábio? E um investimento que vai ter por lá. Sim, com certeza. Um dos principais desafios das gestões públicas, principalmente das gestões municipais, é atrair empresas para se instalarem nos seus municípios e, com isso, gerar emprego, gerar renda de extrema importância. Essa ação do prefeito de Redenção, Davi Benevides, que vem ali desenvolvendo uma metodologia inovadora de gestão pública municipal, criando condições para que a cidade de Redenção se caracterize como referência, né, em diversos setores. E com a instalação dessa empresa, como é o nome? A Forbras. A Forbras, que vai... Fobrax, né? Fobrax, que é com X no final. Que vai aí, sem sombra de dúvidas, impulsionar a economia do município, exatamente por gerar emprego, gerar renda e gerar toda uma cadeia produtiva em torno da empresa. Porque quando você consegue atrair uma empresa de médio e grande porte para o seu município, cria-se ali uma cadeia produtiva, ramificações econômicas ao redor dessa empresa. Então, é uma ação extremamente válida para esse momento de crise, para o processo de desenvolvimento de uma cidade. Davi Benevides aí inovando e está de parabéns. E mudando de assunto, em 7 meses a Prefeitura arrecadou quase 100 milhões de reais em multas de trânsito. Para onde é que está indo esse dinheiro? Está sendo bem investido, Fábio? Aí é a nossa velha batalha, né?
batalha da sociedade, essa questão das multas. Eu mesmo, particularmente, estou com um problema sério. Aí apareceu inúmeras multas no meu carro, sendo que eu não estava em nenhum dos locais dessas multas. Ou seja, a indústria da multa entra gestão, sai gestão, ela só cresce em volume, né? São valores absurdos que são arrecadados aí pela Prefeitura de Fortaleza e que, sinceramente, nós não estamos enxergando para onde vai esse dinheiro. Ruas esburacadas, sem sinalização, sem nenhum processo alternativo de se criar condições de uma sinalização eficaz, já que estão aí roubando os cabos, né, dos semáforos, e a Prefeitura não providencia aí um grande mutirão para reorganizar essa questão dos sinais, para reestruturar as ruas, avenidas e vielas da cidade de Fortaleza e também para criar uma educação de trânsito satisfatória, uma educação de trânsito que a gente possa ter um resultado aí em médio e longo prazo. Cadê o dinheiro? Para onde é que vai esse dinheiro arrecadado pelas multas na cidade de Fortaleza? É um questionamento que toda a sociedade faz, porque os boletos chegam lá, as contestações, 90% nós perdemos, né? O cidadão comum perde. Então, cadê o dinheiro? Está indo para onde? Como é que faz? Quem é que da Prefeitura pode vir aqui responder esse questionamento, né? Porque é uma queixa... Da MC também, para da MC, né? Que é o órgão da Prefeitura. Multas, né? Que é o órgão oficial da Prefeitura, responsável por essa gestão de trânsito e por arrecadar. A gente quer saber, a gente quer um posicionamento, está aqui os espaços da televisão. Se quiser mandar algum representante da MC aqui para exatamente esclarecer essa questão orçamentária do dinheiro da multa, para onde é que está indo, porque a gente não vê. Aos olhos nus, e sobre essas multas fantasmas também, como você falou, né? Aí um problema seríssimo, meu irmão. Porque realmente quem comete uma infração tem que ser multado. Tem que ser multado. Agora, quando o cabo está lá no Bom Sucesso e a multa aparece na Rui Barbosa, aí fica difícil, né? Ou ele está se teletransportando, ou realmente essa Eu não sou multa... Deus, né? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Está em todo lugar. Eu não sou Deus. Fica difícil assim. E para onde vai o dinheiro da multa, a gente também quer saber para onde foi o dinheiro do aquário, porque a montanha de concreto inacabada chama a atenção por quem passa pela Praia de Iracema, uma das mais frequentadas de Fortaleza. O aquário, idealizado em 2008 pelo então governador Cid Gomes para incrementar o turismo e atrair 1 milhão de visitantes por ano, ainda não saiu do papel e nem sairá. Hoje ele disse que a obra pode ser substituída por outra ideia, abre aspas, não sou o dono daquilo, fecha aspas. Aquilo na qual Cid se refere já consumiu cerca de mais de 300 milhões de reais dos cofres públicos do governo do Ceará. Inutilmente, a obra, iniciada há quase uma década, já teria consumido 317 milhões em valores atualizados e poderia ter servido para, dentre outras coisas, realização de cirurgias para a população que aguardam atendimento em equipamentos de saúde do Estado, enquanto os moradores de Fortaleza estão com exames e cirurgias pendentes ou com prazos longos para serem feitos. E antes de você fazer seu comentário, a gente vai falar que após essas críticas feitas pelo prefeito Sarto sobre a não conclusão das obras, o ex-governador e atual senador Cid Gomes falou pela primeira vez sobre o tema, abre aspas. Ele disse que está absolutamente tranquilo, de consciência, disse o Cid, autor e criador do projeto do aquário, que já consumiu, como o Gabriel disse, quase 317 milhões de reais em obras, enquanto as obras paradas seguem sem previsão de conclusão. Ele relembrou que a construção do aquário seria feita a partir de um financiamento estrangeiro do banco norte-americano Ex-Bank, mas que acabou desistindo devido à atuação de antagonistas ao projeto. É realmente algo muito grandioso, que já gastou muito dinheiro e que, se realmente for colocada em prática novamente essa obra, vai ter que gastar quase tudo de novo, porque quando eu vou andar de bicicleta ali pela beira-mar, de vez em quando eu passo ali pela região do aquário e dá para ver que todo aquele material, principalmente barras de ferro, tá aí. Nossa direção vai colocar as imagens aí das obras, barras de ferro, material de construção, tudo isso tem um prazo de validade se não for utilizado da forma correta, algo que a gente vê que não está sendo utilizado. Então, tudo que foi gasto provavelmente vai ter que ser gasto de novo
e mais o que vai ter que gastar para ser concluído. E mais caro, né? Porque os preços são outros. Mas deixa eu dizer um negócio. Olha, senador, a culpa é sua, sim. O senhor é responsável por esse descontrole da gestão pública, por este equívoco, né, que foi criado com esse planejamento mal feito, essa questão do aquário da cidade de Fortaleza. Quem entende um pouco de gerência de gestão pública sabe que aquilo ali é um dos maiores exemplos de desperdício da coisa pública, de desperdício dos orçamentos públicos, que precisam, sim, ser aplicados de forma coerente e de forma objetiva, no sentido de prestar serviços às comunidades. Quem conhece a cidade de Fortaleza, quem conhece a periferia da cidade de Fortaleza, como eu conheço, eu que gosto de periferia, vivo na periferia, e sei que os serviços públicos de primeira ordem, como os postos de saúde, os hospitais localizados nos bairros, todos eles passam por um sufocamento orçamentário tão violento que praticamente não funcionam. Então você vê, 317 milhões gastos, jogados fora numa estrutura que hoje só serve para abrigar mosquito de dengue e outro tipo de mosquito que vai ali ocasionar uma série de doenças e de sujeira. É um absurdo, dói no coração do cearense, dói no coração do cidadão que precisa, né, de serviços públicos mais otimizados, mais aperfeiçoados. Então, senador, a culpa é sua. E utilize o seu mandato para atrair financiamento para retomar aquilo ali. Vai ser gasto muito mais, porque, como o Gabriel bem disse aqui, as estruturas já estão desgastadas, não vão mais aceitar outro tipo de peso em cima. Eu não sou engenheiro, mas quem é engenheiro sabe que se desgasta. Até o mais leigo sabe. Os mais leigos sabem, até porque é uma área de maresia, está ali, vai desgastando. Então, tudo ali precisa ser refeito ou derruba. E constrói outra coisa, realmente eficaz, que vai servir o povo, né? Nós estamos na luta, por exemplo, pelo Centro de Atendimento ao Diabético. Uma ação tão importante, a diabetes, que com a pandemia aumentou muito o número de diabéticos, e é uma luta antiga de se criar um centro de referência médica ao diabético. Por que não derruba aquilo ali e cria uma parceria entre o governo do federal, o governo do estado e prefeitura de Fortaleza para criar um centro do diabético? Uma ação real que vai servir à população, não aquele entulho, porque hoje serve como entulho. Então é preciso que haja aí uma avaliação por parte de quem tem mandatos, uma avaliação do governador Elmano de Freitas, do prefeito José Sarto, que já conversaram, por exemplo, com relação ao Ponte dos Ingleses. Parece que esse engoldo aí vai ter aí uma solução. Então é dessa forma que se trabalha a gestão pública, com parcerias, com debates, com iniciativas reais para fazer com que o dinheiro do povo seja aplicado em ações que vão voltar para este mesmo povo. Tá? Então, um equipamento público daquele ali, sucateado, que não serve para absolutamente nada, a não ser para acumular lixo e mosquito da dengue, precisa ser reordenado, é preciso que haja respeito com a coisa pública. Senador Cid Gomes, a culpa é sua. Fábio, agora, curiosidade, se você fosse o gestor que tivesse responsável por essa obra, o que é que você faria atualmente aqui na capital? O que é que tem que ser feito aí na minha visão? Se criar um grande complexo de parcerias entre os poderes, entre os orçamentos públicos e a iniciativa privada, no sentido de se aperfeiçoar alguma coisa ali, de se criar alguma coisa ali. Ou se derruba e constrói um equipamento de lazer, um equipamento de saúde ou de educação, ou se for realmente retomar uma obra dessa, estabelecer metas, estabelecer prazos e juntar forças, tá? E teto de gasto também, né? Porque e teto de gastos, isso é importante. Tanto se fala, né? Não tem que ter. Claro que tem que ter limite para a utilização do dinheiro público. É preciso ter isso, né? O que não pode acontecer, Gabriel, é o que está lá, é o que existe hoje. Eu gosto muito de banhar ali no mar com meu filho mais novo, que gosta daquela praia, e é um absurdo quando eu me deparo com aquilo ali. Chega, dói. Chega, dói. Sabendo que a população carente precisa de muita coisa.
Muita coisa. Aquilo ali poderia, hoje em dia, estar gerando emprego e renda para aquela população. Não tem dúvida. Ali da próxima beira-mar, né? Não tenha dúvida, se essa obra tivesse sido concluída, seria maravilhoso. É como a gente falou agora há pouco de uma empresa que vai ser instalada em Redenção. Cria-se todo um conjunto de ações, de ramificações econômicas que vão ser viáveis e melhora a qualidade econômica da região. Mas da forma que está ali, meu irmão, só atrai doença e sujeira. E falando sobre saúde, porque ao todo foram registrados 100 mil internações por infarto no Brasil apenas em 2022, de acordo com o Sistema Único de Saúde. No país, os casos de ataques cardíacos aumentaram 25% em 6 anos. Em 2016, a rede pública de saúde tratou 81 mil casos de infarto, 18 mil a menos em comparação com o ano passado, segundo o levantamento. As pessoas em situações de vulnerabilidade socioeconômica são as que mais sofrem com a doença do coração. Parece que foi programado, né, Gabriel, essa sequência de matérias. Nós acabamos de falar sobre a utilização de recursos públicos de forma eficiente, de forma a ofertar serviços de qualidade. Esse número aí de infartos, ele se dá exatamente por uma política de saúde pública deficitária, no sentido de promover prevenção. Com certeza. Né? De promover uma ação mais forte nos postos de saúde, mostrando, orientando o cidadão comum como é que ele tem que se comportar na questão da alimentação, na questão dos exercícios físicos, ações que vão ali promover a saúde. É porque a gente sabe, né, Fábio? Se você for hoje no hospital público querendo, não de forma emergencial, já tendo infarto, mas você querendo, por exemplo, chegando numa clínica e querendo fazer um check-up, acho que eles vão olhar para a sua cara e dizer que você está no local errado, meu porque irmão, não é assim, quase impossível, né, você fazer um check-up assim, com essa facilidade que, por exemplo, apesar dos pesares, as pessoas que têm plano de saúde conseguem de forma bem mais tranquila, né? Então, veja, se você hoje for ao Hospital de Coração de Messejana, por exemplo, nós vamos observar ali uma série de situações que dificultam o tratamento do cardíaco. Então, veja, se houvesse uma política de incentivo a melhorar a saúde primária nos municípios, nas cidades, otimizando o serviço prestado ali, diminuindo os espaços entre o serviço de saúde pública e a população geralmente desassistida, porque está longe da sede do município, está longe dos postos de saúde. Se existissem políticas nesse sentido, esses números iriam reduzir dos infartos, né? Porque a política preventiva seria mais eficaz, seria desenvolvida de uma forma mais concreta, mais orientada e com certeza iria diminuir esses casos. Mas o que acontece é diferente, né? As prioridades são outras. Muitas vezes as prioridades são diferentes daquilo, por exemplo, que o povo precisa, que a população precisa. Tá? 317 milhões jogados fora. Imaginem aí vocês, nós aqui da bancada e você que está nos assistindo, 317 milhões investidos na estruturação dos postos de saúde, na contratação de pessoal especializado para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde preventiva. Imagine a diminuição das filas de cirurgia, imagine aí a diminuição das ocupações dos leitos nesses hospitais públicos, principalmente o Hospital do Coração que está ali sucateado. Então fica a dica, vamos pensar melhor em como gerir o orçamento público, vamos trabalhar em simetria com a realidade da população, vamos ouvir a população. Aqui também nós cobramos quase que cotidianamente que você, povo, se organize em movimentos e cobre dos seus representantes a melhoria do serviço público, cobre dos seus representantes a melhoria da gestão orçamentária, para que o verdadeiro papel da política chegue na sua casa, chegue até você, que é fazer funcionar a máquina pública. É isso. Direção, dá tempo a gente chamar a sonora desse vereador agora ou só no próximo bloco? Tá bom. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, aí sim, a gente fala desse e de outros assuntos. Até já.
Olá, o da hora está de volta. E o vereador Sabará Filho, filiado do PCdoB do Maranhão, provocou um alvoroço na cidade na manhã desta sexta-feira, após jogar dinheiro pela janela da Câmara. De acordo com Sabará, os 300 mil teriam sido dados pelo prefeito Facinho, do PL, para que ele desistisse do mandato. Temos imagens? Tá sorte de passar na hora, né? Eu não disse que ia jogar, meu louco! Rapaz, não acontece isso aqui em Fortaleza, né? Na hora que a gente está passando. Não acontece isso em Fortaleza, isso é o típico caso. 300 mil reais é dinheiro, viu? É muito dinheiro para o cara estar jogando 50, assim. Né? Acho que teve gente ali que saiu no mínimo com 5 mil reais. Saiu, tem uns espertinhos que saiu catando por ali assim. Agora esse é o típico caso da politicagem. Mas aí, antes de você fazer seu comentário, mesmo ele já tendo o interesse de receber essa propina e passar para a população, só o fato dele aceitar, não já está errado, não? Está errado. Esse tipo de discussão aí, meus amigos, é que emperra o desenvolvimento. Esse tipo de aberração dessas aí é que faz com que as pessoas se tornem escravas do serviço público, da politicagem, né? Porque isso não é política, isso é politicagem, isso é birra, isso é deboche com a coisa pública. 300 mil reais, eu não conheço lá a realidade do município dele, mas com certeza daria para operacionalizar, por exemplo, abastecimento de remédios nos postos de saúde, nos hospitais, e aí o cidadão provoca esse tipo de coisa, desvalorizando a função dele como parlamentar, desrespeitando o voto popular que a ele foi ali concebido pela população e, claro, diminuindo o conceito real de política. Porque, veja, meu povo, a política ela é pura, verdadeira e ela é ordenada no sentido de fazer com que o povo, a sociedade, seja servida pelo poder público. O que acontece aí ao derredor desse conceito é politicagem, é intriga, é fuxico, é deboche, é compra de voto, é propina para lá, é propina para cá, é desvio de verba daqui, desvio de verba acolá, situações que acontecem nos 5 mil e tantos municípios do Brasil. Ponto. É preciso que haja aí por parte de nós, cidadãos e cidadãs, uma oxigenação mental, tá? Para as próximas eleições, saber avaliar bem os caminhos, porque o voto é uma arma fundamental, importantíssima, e a partir do voto que a gente pode aí pensar em dias melhores, se isso aqui tem jeito. E você tinha perguntado no intervalo se ia ter esse assunto, chegou a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em defesa de uma frente em prol do protagonismo das regiões Sul e Sudeste, colocou no mesmo lado direita e esquerda no Ceará. Nesse domingo, políticos do estado se manifestaram para criticar a fala do governador. Zema defendeu uma estruturação do consórcio Sul-Sudeste para firmar uma aliança contra os estados do Norte e do Nordeste. Na visão do governador, as unidades federativas estavam sendo tratadas de uma forma diferente. E aí, Fábio? Bom, para comentar essa situação, eu escrevi até um artigo sobre isso. Para mim, uma atitude completamente desnecessária do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que em plena crise econômica, ideológica, política que se vive cotidianamente nesse país, cria essa celeuma, cria essa birra. Quase separatista. Separatista, uma coisa desnecessária. Agora, o que eu achei engraçado, Fábio, que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não é isso? O nome dele, prestou todo o apoio à fala do Zema. Agora, por exemplo, quando houve aquele caso na vinícola lá no Rio Grande do Sul, em que muitos nordestinos estavam trabalhando, entre aspas, em condições análogas à escravidão,
não vi todo esse alvoroço, né? Então, ele fez aquele comentáriozinho básico, aquela nota que provavelmente nem é ele que faz, é a assessoria de imprensa. Assessoria, ele só e rabisca aí lá. não vi toda essa celeuma, como a gente pode falar, né? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Orçamento público está lá, está disponível lá, porque a queixa do Zema é que as ações de gestão, as parcerias que ele vem a solicitar com o governo federal, elas não acontecem por questões políticas, e aí ele começa a criar um conceito de que existe aí um privilégio para o norte e para o nordeste, regiões essas tão castigadas historicamente, né? Então, veja, governador, o orçamento está lá, está disponível nos ministérios, independente de coloração partidária, independente de quem tem a caneta, seja direita, seja esquerda, seja centro, conotações essas que eu, Fábio Tágera, particularmente desconsidero esse tipo de coisa. Os orçamentos existem, estão lá as células orçamentárias em todos os ministérios. Apresente seus projetos, governador. E se assim os fez, se apresentou seus projetos e eles estão encontrando burocracia, seja política, seja administrativa, para serem liberados, crie sua força-tarefa com os seus deputados federais, com os seus senadores, com as ações das suas prefeituras e corra atrás dos financiamentos. Não fique perdendo tempo criando celeuma. Da mesma forma, na época do consórcio Nordeste, que ainda existe, que foi aí criado uma série de coisas, ações, e que conotou até como um movimento emancipalista do Nordeste. Ações como essa não acrescentam em nada à gestão pública. Ações como essa emperram o processo de desenvolvimento, já tão castigado, já o desenvolvimento do país caminha a passos de tartaruga, isso independente de quem esteja no poder. E quando se perde tempo tendo esse tipo de comportamento, criando esse tipo de situação no Brasil, o que já é lento, emperra. Então, na minha visão, o Romeu Zema, que é uma figura pública que vem se concretizando no país como alguém que busca celeridade no desenvolvimento, alguém que busca fazer crescer o seu Estado através de boas ideias, de boas iniciativas, de uma gestão orçamentária coerente, pecou, errou e deveria refletir sobre esse tipo de ação antes de tomá-las. Fica a dica, é importante que se crie, sim, um país unido, um país coerente no sentido de se fazer crescer e operacionalizar bem o orçamento público. Está encontrando dificuldade? Vá para cima, durma lá na porta do Ministério, pegue seus secretários, bote lá na porta dos ministérios, até o projeto sair, porque sai. E outra, a gente sabe que os nordestinos sofrem muito preconceito no Sudeste e no Sul, e ele pode não ter sido preconceituoso na fala dele, mas querendo ou não, dá abertura para que a população se sinta ainda mais no direito de praticar esse tipo de atitude. Aborrece, né? Os lados, foi isso que eu escrevi lá no artigo, depois eu vou disponibilizar para vocês. Aborrece os lados. Interessa a quem aborrecer os lados? Interessa a quem criar essa discussão, esse entendimento negativo? Não interessa a ninguém. Vamos avaliar, vamos trabalhar em cima do que se tem. Está encontrando dificuldade? Bota o secretário para dormir na porta do Ministério. É isso. Direção, agora momento de nossas considerações finais, é isso? A gente vai falar do último tema da hora dessa terça, porque o presidente Lula já recebeu 402 presentes de empresas, políticos, autoridades estrangeiras, militantes e entidades da sociedade civil. Os itens do inventário vão de botões e canecas a um adorno peitoral e um bracelete dados pelo presidente do Timor-Leste, José Román Horta, no dia da posse em Brasília. 38 líderes de 20 países já deram presentes para Lula. O Tribunal de Contas da União vai realizar uma auditoria sobre os presentes recebidos pelo presidente em 2023 até o momento. E aí, Fábio? Mas é uma pequena fortuna, né? Em presentes que o presidente Lula vem recebendo, uma celeuma, uma discussão que foi muito evidenciada aí com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e que o Lula agora vem superando todas as possibilidades aí, presentes se não pode para um, se não pode para outro, não pode para outro, pronto, acabou. Baixa lá um decreto, baixa uma norma técnica proibindo receber presente
Ponto. Ou libera, ou libera, ou não libera. Ou Eu não acho libera. que não tem problema nenhum, nem para um nem para outro. Nem para um nem para outro. Agora, quando se criou todo um vampirismo, né, em cima do Bolsonaro por conta lá do... Foi usado dinheiro público? Não foi. Se foi um presente das autoridades, um chefe de Estado para outro chefe de Estado, eu acho que não tem que ter esse tipo de discussão, né? Eu acho que não tem que ter esse tipo de discussão. Se o dinheiro público for usado para comprar o negócio, aí vai lá. Mas se o cara está recebendo uma pequena fortuna aí dos amigos dele, que são presidentes, paciência, são presentes. Ou se proíbe isso através de lei, ou se libera, para acabar com esse tipo de besteira, meu irmão. O povo está com fome aí nas comunidades, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem moradia digna, está preocupado com isso, não. É isso, Fábio. O Da Hora dessa terça vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a sua presença e pedir suas considerações finais sobre o Da Hora dessa terça-feira. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dividindo a bancada com vocês e mandar aqui alguns alôs, hein, uma galera que está nos acompanhando. Franceni Linhares, lá do Bom Jardim, Samila Ferreira, do Henrique Jorge, Erivaldo Santiago, do Mudumim, o Álvaro Lins, o nosso querido Álvaro Lins, ali da Aerolândia, e da nossa jornalista produtora, Rochelle Roldão. É isso. Gabriel, muito obrigado por dividir a bancada aqui com a gente. Suas considerações finais? É isso, eu quero agradecer também a todos que participam, vêm participando diariamente com a gente através do nosso WhatsApp. Vou até botar o WhatsApp aí na tela. Participe sempre mande mensagens, suas denúncias. Queria mandar um abraço também para quem está todo dia aqui com a gente, o Eduardo Muniz, do Meireles, o Paiva da Messejana, a Clara Luísa da Maraponga. E é isso, muito obrigado. É isso. Lembrando, fica aí na Rede União, na TV União, porque logo em seguida Da Hora tem o programa do Ferreira Aragão e logo depois do programa do Ferreira Aragão tem Esporte União comigo. Vou falar muito de Copa do Mundo Feminina e do duelo de hoje entre Fortaleza e Libertad, casa cheia. Então a gente sabe, dia de jogo grande no Castelão, o trânsito da cidade que já é complicado. O jogo que é 7 horas da noite vai ficar ainda mais. Mas isso é assunto para daqui a pouco no Esporte União. Muito obrigado pela presença de vocês, rapazes. Muito obrigado pela companhia de vocês. E amanhã tem muito mais Da Hora para você aí de casa. Tchau, tchau.